Olá, seja bem-vindo ao meu canal, é um prazer ter você aqui comigo. E hoje é dia de 8 minutos. Só para a gente lembrar o que significa isso. 8 minutos é um quadro em que eu procuro explicar para você ou falar a respeito de um tema complexo, de um tema que está na ordem do dia. E então é um desafio aqui tentar cercar o tema das suas nuances mais complexas, daquilo que é mais importante, para que juntos nós possamos construir uma comunidade de conhecimento. Obviamente que eu não vou falar tudo a respeito do tema, então a ideia aqui é colocar algumas sementes, né, de dúvida, de inquietação, para que nós juntos possamos construir o conhecimento. Você eventualmente pode não concordar comigo ao final do vídeo, pode não concordar com os autores com os quais eu trabalho, com as questões que vão ser colocadas aqui, mas você tem toda a possibilidade, o direito de colocar a sua opinião. E aí, se você concorda comigo, também coloca a sua opinião. E se você nem discorda, nem concorda, tem dúvida, coloca a sua dúvida, talvez a sua dúvida seja a minha também. Hoje nós vamos falar sobre democracia. Então vocês viram que a tarefa não é nada fácil. Eu quero falar de democracia aqui e trazer as principais questões que cercam esse tema, que é muito mais complicado, inclusive teoricamente, do que pode fazer parecer, porque a gente fala tanto a respeito disso. Vamos tentar falar sobre democracia. Falar de democracia é falar de política, e falar de política é falar de poder. Então quando a gente fala de poder e fala de política, nós estamos falando sobre como o poder é exercido e como o poder ele se organiza. Então a gente está falando das formas, das várias possibilidades de organização do poder. Uma das perguntas fundamentais da política é sobre quem exerce o poder e qual a legitimidade para exercer esse poder. E a democracia é uma das várias respostas que a humanidade deu ao longo da sua trajetória sobre essa pergunta, sobre a legitimidade do poder e sobre quem exerce o poder. No caso, a democracia ela nos remete a uma ideia de poder exercido pelo povo, em nome do povo, como até mesmo a sua etimologia revela. Demos, povo, Kratos. Kratos é poder. Quem joga God of War sabe que o personagem chama Kratos, então é o poder, né? Poder para o povo. Mas é importante que a gente saiba que a democracia, a ideia de democracia que hoje muitos de nós consideram um valor essencial, central da política, nem sempre existiu e mais ainda. Houve até mesmo aqueles que dissessem que a democracia é uma forma de degeneração da política e é o primeiro passo para se estabelecer a desordem social. Tem outro problema aí, tem a ideia de que o povo exerce o poder. Agora, quem é o povo? Então, ao longo da história, houve um grande debate sobre quem é o povo e sobre o que é cidadania. E se povo e cidadania, por exemplo, englobam mulheres, pessoas não brancas, não europeus, não descendentes de europeus. Então vejam que a ideia da discussão sobre democracia é também discutir quem é que pode estar dentro da democracia e quem pode participar dos processos democráticos. Então vamos falar um pouco sobre as origens da democracia. É comum que se atribua a origem da democracia a Atenas, cidade da Grécia Antiga, em que dois de seus legisladores ou governantes implementaram reformas políticas que permitiram a ampliação da participação. Solon e Clístenes são os nomes desses dois legisladores, tal como os gregos chamavam, os gregos antigos chamavam. Em linhas gerais, como vai dizer a filósofa Ellen Makin's Wood, cientista política, e também o filósofo Luciano Cânfora, o que marca a democracia ateniense é um alargamento da cidadania, que, para além da participação dos nobres, daqueles mais ricos, permitiu também a participação, olha só, dos trabalhadores livres. Ou seja, agora a cidade ela podia ser governada, os seus destinos, né, os destinos possíveis, poderiam ser decididos nas assembleias pelos cidadãos. Agora não pensem vocês que a implementação da democracia não se deu sem conflito. Foi resultado de um conflito e permaneceu em conflito. A democracia não retira o conflito. A gente não pode comparar o que a gente chama de democracia hoje com democracia ateniense, por um motivo. Nós estamos falando aqui do mundo antigo, e como vocês talvez já saibam, e se não sabem, a gente vai falar sobre isso, a economia no mundo antigo era predominantemente uma economia escravagista. E, portanto, as próprias condições estruturais da sociedade já estabeleciam certos limites para que poderia ser considerado povo ou cidadania.
E tem também uma outra questão importante. O mundo pré-moderno, o mundo anterior aos séculos XV, XVI, né, é um mundo que não conhece uma separação rígida entre a esfera da política e da economia. Por exemplo, quem é senhor de escravo tinha que ter ao mesmo tempo poder político. Ou seja, poder político e econômico andavam juntos. Se você não tem poder político, você não consegue escravizar as pessoas. Diferentemente do capitalismo, em que o poder é muito importante, o poder econômico ele é muito presente, só que há uma separação maior dessas duas esferas. Com o fim da experiência ateniense, a ideia de democracia ela vai andar meio desaparecida, meio sumida, até que ela vai retornar na modernidade e especificamente nos séculos 17 e 18, no contexto do que a gente chama de revoluções liberais. Aí vai nascer o que se costuma chamar de democracia liberal representativa, que é o nosso modelo de democracia. O que é a democracia representativa ou democracia liberal? Aqui a gente já está falando de uma ideia de participação popular que já acontece em uma sociedade que é uma sociedade atravessada pelas condições sociais do capitalismo. E nessas condições, aqui é diferente. Nós temos uma separação estrutural entre o mundo dos negócios, o mercado, e o mundo da política, que é o Estado. Então vejo que essa separação estrutural é própria das sociedades capitalistas, que estabelecem, portanto, uma distinção entre o público e o privado de maneira mais efetiva. Agora tem uma questão. Não pensem que a trajetória da democracia foi algo simples, tão tranquilo. Pode até parecer paradoxal o que eu vou falar, mas o povo teve que lutar muito para entrar na democracia, né? O que é uma coisa estranha, né? Porque se a democracia foi feita pelo povo, em nome do povo, e o povo não podia entrar na democracia. Quando eu falo povo, os mais pobres, trabalhadores, mulheres, negros, é mais ou menos o seguinte, é como se fizesse uma festa todo ano para você, em seu nome, mas nunca te convidassem para a festa. É mais ou menos assim que as coisas funcionam. Nesse sentido, a luta dos trabalhadores, das minorias, ela foi fundamental para ampliar a democracia, que era até então vista com desconfiança por alguns dos grandes pensadores liberais. Por exemplo, John Locke, Immanuel Kant, né, na Alemanha, eles não eram grandes entusiastas da democracia, assim como também os pais, né, os Founding Fathers, né, dos Estados Unidos não eram muito entusiastas. É comum na literatura filosófica, por exemplo, em Locke, que haja uma divisão entre cidadania ativa e cidadania passiva. Ativa é aquela exercida pelos proprietários, que têm liberdade porque são proprietários, e a passiva que é exercida pelos trabalhadores, que se beneficiam da democracia, mas dela não participam diretamente. Sabe onde que dá isso? No chamado voto censitário. O que é o voto censitário? É o voto que só é possível para quem tem renda ou propriedade, que existiu, inclusive, aqui no Brasil. Tá? Então só vota quem é proprietário ou quem tem uma renda compatível. Então vejam que a luta para romper com esses limites impostos à participação política foi uma luta muito intensa. Eu só quero lembrar uma coisa, né, que é muito importante, a questão racial, que é o calcanhar de Aquiles, né, quando se fala de democracia, principalmente da democracia nos Estados Unidos, como nós estamos vendo hoje. Há um famoso texto de um autor chamado Robert Dow, em que ele se pergunta se a Constituição dos Estados Unidos é realmente democrática. O Robert Dow ele vai colocando alguns problemas, como, por exemplo, o fato de que a Constituição americana, durante muito tempo, permitiu a escravidão, restringiu o direito de voto dos negros, e mesmo depois, quando a escravidão ela foi abolida, a própria Suprema Corte americana foi estabelecer uma série de emendas que foram limitando cada vez mais a participação política dos negros nos Estados Unidos, o que redundou nas chamadas leis de Jim Crow. Agora eu quero fazer a pergunta final. O voto é suficiente para determinar o que é a democracia? Houve uma luta muito grande das minorias, dos trabalhadores, para poder votar. Para vocês terem uma ideia, os trabalhadores mesmo, ou seja, aquele que precisa vender sua força de trabalho, que precisa receber um salário para sobreviver, que vive do seu próprio salário, essas pessoas só puderam votar mesmo no século XX, depois de muitas greves, de muitas mobilizações. As mulheres, como nós sabemos, só também foram votar no início do século XX. No Brasil, nos anos 30. Vou dar só um exemplo que é brutal. Muitos de vocês talvez já tinham até nascido, ou então já eram adultos, né, já estavam entendendo o que estava acontecendo no mundo, quando os negros na África do Sul puderam votar pela primeira vez, no ano de 1994,
com o fim do apartheid e eles elegeram Nelson Mandela. Então veja os caminhos tortuosos da democracia. Agora, o voto é suficiente? Não, o voto é importantíssimo, o voto é fundamental, né? Dentro da lógica que se estabeleceu na democracia moderna liberal. Agora, não pensem vocês que o voto é suficiente, que o voto, inclusive, ele pode encobrir processos autoritários. Uma coisa é falar de democracia do ponto de vista formal, outra coisa é falar de uma cultura democrática. Então vejam que há, inclusive, uma série de alegações sobre como Hitler, na Alemanha, nos anos 30, assumiu o poder democraticamente. Isso não é exatamente verdade, ainda que as regras eleitorais tenham sido relativamente respeitadas, não vamos esquecer que o Partido Nazista se utilizava, né, de violência política muito forte. Eles tinham milícias que atuavam intimidando as pessoas. Então vejam que onde há violência política, aqui no Brasil, o Brasil é um país de altíssimo nível de violência política, de assassinato de políticos, ameaça a parlamentares e outros políticos, a candidatos. Vejam que não se pode falar de uma democracia plena ou uma democracia que realmente corresponda à plena participação política num contexto de violência política. Outra coisa é o poder econômico, onde o dinheiro limita as condições de apresentação de novas ideias, de oposição, né, que limita a possibilidade de participação política. Você não pode dizer que é uma plena possibilidade democrática ou as condições democráticas estão absolutamente respeitadas. Mas agora o que a gente está colocando são as fake news, né, que são as notícias falsas que vão contaminando uma das questões fundamentais da democracia, que é justamente a ideia de logos, a ideia de verdade, a ética, portanto, que deve presidir o debate público, a noção de esfera pública. As fake news, elas derretem, elas fazem com que a esfera pública e, portanto, as questões de natureza ética, elas deixem de habitar o político. O político, portanto, perde uma das suas questões essenciais e a igualdade perde, e a igualdade, ao se perder, a democracia, ela se torna impossível. Por isso que alguns autores, eu quero citar um bastante importante, que eu já falei dele aqui, o Robert Dahl. O Robert Dahl, ele nem vai utilizar a palavra democracia para falar da participação política ampla. Ele vai usar o termo poliarquia. E a poliarquia seria a mais ampla possibilidade de participação e também quando você tem participação, mas também tem oposição, o conflito político, ou seja, a ausência de conflito não é um índice de democracia, aliás, é a falta de democracia, porque para o Robert Dahl, democracia é onde tem conflito e onde as instituições políticas são capazes de absorver esses conflitos. Esses conflitos eles são positivos, eles são institucionais. Então você tem desde o que ele chama de hegemonias fechadas, onde você não tem nem participação e nem oposição, até a poliarquia. Então ele cria uma outra medida para pensar na participação democrática. Então vejam, num mundo em que as pessoas ficam cada vez mais pobres, que elas perdem o emprego, que as pessoas são cada vez mais forçadas a ser empresa, a concorrer entre si, a participação política perde cada vez mais o sentido. Por isso alguns autores estão chamando a atenção, e autoras chamando a atenção, dessa relação entre autoritarismo e neoliberalismo, né? Ou seja, para que haja neoliberalismo tem que haver autoritarismo. Para você impor restrições financeiras, econômicas, destruir direitos sociais só diante de governos autoritários que muitas vezes chegam ao poder por meio do voto. O racismo é um outro problema também, de corrosão da democracia, e, como eu já falei, as crises econômicas que vão tornando cada vez mais difícil. Ufa, eu acho que diante disso nós temos alguns elementos importantes para pensar a democracia. Obrigado por você que ficou até agora comigo. Quero agradecer muito, muito a possibilidade de poder dialogar com você. Se você gostou do vídeo, se você tem alguma crítica, comenta, dá o seu like e vamos continuar juntos produzindo as condições necessárias para a construção de uma comunidade do conhecimento. Fica o meu abraço. Obrigado.